Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindinho para as crianças, né, que assistem o programa às 2 da tarde nesse sábado maravilhoso. Eu sou a Julinha Arnes e estou aqui para te fazer companhia, trazendo muita coisa boa. Por falar em coisa boa, já quero começar agradecendo, assim, a André Mendonça pela mudança de visual. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho me reparado mais. Mudei meu cabelo, tô mais iluminada, coisa boa demais. Quando a gente se sente assim, a gente tem que se amar, né? De todos os sentidos. Mas quando a gente muda o cabelo, nós mulheres sabemos que a gente se ama um pouquinho mais, não é? Também agradecer a Uzi Liverpool pela nossa roupa. A gente fica mais bonitinha também, mais se sentindo mais à vontade com roupa nova, não é? Uzi Liverpool, muito obrigada por nos vestir e também agradecendo o Spa da Sobrancelha que está aqui nos ajudando, nos apoiando, dando um trato no nosso visual também, né? Porque a gente tem que se cuidar. Então, um beijo a Franciane e a todos os profissionais do Spa da Sobrancelha. Muito bem, começando o nosso programa hoje às 2 da tarde. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que talvez você tenha ouvido falar, mas ainda está meio que em dúvida, meio assustada com esse assunto, que ele é bem delicado, que se chama constelação sistêmica. Já já a gente vai conversar com duas psicólogas incríveis e a gente vai contar tudinho para vocês. Então, chega mais, às 2 da tarde está no ar. Você já parou para pensar como os seus familiares, eles influenciam positivo ou negativamente na sua vida? Já parou para refletir sobre algumas atitudes que meio encabuladas na sua vida, que você fica refletindo depois, como é que eu fiz isso? De que forma? Que foi de uma maneira meio que inconsciente, você fica se perguntando. Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre constelação sistêmica. Aqui comigo, elas, duas psicólogas, consteladoras, a Yara Sobrinho. Tudo bem, Yara? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. E a Juna Schmidt. Obrigada pelo convite, Ju. Imagina, obrigada por terem vindo, duas lindas psicólogas. Agora eu vou deixar que vocês se apresentem, cada uma de vocês. Tá, também. Então, eu sou Yara Sobrinho, eu sou psicóloga, especializada em Gestalt terapia, que é uma abordagem da psicologia clínica. E também sou formada em constelação sistêmica, então sou consteladora sistêmica e a gente trabalha com os dois, tanto psicoterapia quanto constelação sistêmica. E a Juna? Isso também, né? Sou Juna Schmidt, sou psicóloga, sou especialista em Gestalt terapia lá pela comunidade gestáltica e tenho a formação em constelações sistêmicas pela Systemic School, com a Daniela Tedesco, que é maravilhosa. Daniela, desculpa. E aí a gente trabalha assim, tanto com a psicoterapia na nossa clínica, a gente tem uma clínica que chama Espaço Conectare, e lá a gente trabalha tanto com psicoterapia quanto com as constelações sistêmicas. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Pergunte. Constelação familiar, constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica, é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Basicamente, tudo veio do mesmo lugar, né? Uhum. Então, essa técnica das constelações sistêmicas ou das constelações familiares, elas nasceram da psicologia sistêmica, lá com a Virginia Satir, há muitos anos, né? E o desenvolvimento dessa ferramenta, ela foi feita de maneiras diferentes, por profissionais diferentes. Então, nas constelações familiares, a gente tem o Bert Hellinger, que é o cara que mais difundiu as constelações, que é o cara mais conhecido quando a gente fala sobre constelações hoje. Uhum. Mas quando a gente fala em constelação sistêmica, a gente fala de um tipo de constelação que ela tem o pezinho mais na psicologia. Então, ela é mais focada com o olhar da psicologia sistêmica sobre esses fenômenos todos que a gente pode abordar com as constelações. Então, não tem nada a ver com religião? Não tem nada a ver com religião. Porque geralmente quando a gente fala de constelação, regressão, a gente pensa que é tudo a ver com alguma prática religiosa. Tem muita gente que tem medo disso. Por exemplo, o pessoal do espiritismo faz um trabalho bem bacana, o pessoal que faz reiki também. E tem gente que tem medo, que não entende e fala, ai meu Deus, o que é isso? Não tem nada a ver, isso é psicologia, é ciência. É ciência. A psicologia, as constelações sistêmicas, elas surgiram da psicologia sistêmica e elas foram evoluindo. E o Bert Hellinger, como quem divulgou mais, acabou sendo mais conhecido. Então, na maioria dos lugares, quando você vê, vai ter constelação familiar, segundo o Bert Hellinger. Uhum. Mas a constelação sistêmica, vindo da psicologia, então ela vem de abordagens que são científicas, que são replicadas até serem comprovadas. Uhum. E não tem a ver com religião, porque não tem a ver com ligação espiritual, não tem a ver com
um ser superior ou algo que você vai ter alguma fé naquilo, que você vai ter algum dogma ligado àquilo. Então são coisas bem diferentes. Você pode ter uma religião e pode fazer constelação ou... Então, Tem a ver com você, com a sua psique, é isso? O que é a psique? É que assim, o que é a psique é uma pergunta muito complexa, né? Mas a gente trabalha assim com energia psíquica. Quando a gente diz que trabalha com energia psíquica, a gente está dizendo que a gente trabalha com consciência, com pensamento, com emoção. São as mesmas coisas que a gente lida na psicoterapia, por exemplo. Qual que é a diferença? Que ali nas constelações sistêmicas a gente vai abordar um tema específico, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, como quais que são esses temas. E a gente vai quase como fazer uma maquete em 3D dessa questão, desse problema que é trazido, né? Então a gente pode fazer isso tanto com objetos na constelação individual, quanto com pessoas na constelação de grupo, né? Então a partir dessa maquete em 3D, a gente consegue ver todos os elementos dessa questão que estão envolvidos e como que eles se relacionam entre si. E é aí que a gente atua, né? A gente atua depois olhando essa relação como ela está e harmonizando ela da melhor maneira possível dentro daquele sistema, né? Então, o que a pessoa precisa, qual que é o grande ganho? É um ganho de consciência, é uma expansão de consciência. A pessoa olha de fora aquele problema dela e ela pode perceber o que está atravancado. E aí, de acordo com o que a gente coloca ali, né, de harmonização, ela consegue perceber quais são formas melhores de lidar com aquela questão. Porque a coisa mais difícil do mundo é você perceber que você tem um problema, né? É difícil você perceber que você tem um problema, que você tem um vício. As pessoas, por exemplo, viciadas, elas quase nunca, ou a pessoa até depressiva às vezes, ela quase nunca, ela consegue perceber, ter consciência de que ela tem esse problema e precisa ser tratado. Então é isso que a constelação acaba ajudando. Você de fora... Mas como assim de fora? Explica. Porque às vezes tem coisas que se repetem na nossa vida e você fala, nossa, de novo aconteceu isso? Ai, gente, de novo. todo mês, assim, saldo negativo na conta. Então, ou terminei o namoro de novo, sempre que eu namoro eu termino igual. Então tem coisas que se repetem e tem coisas que são sintomas mesmo. Eu tenho uma dor sempre em algum lugar, enfim. Então, podem ser consteladas várias coisas. Mas qual que é a ideia? Esse olhar de fora. Quando a maquete se forma, então quando a constelação se forma, sendo por objetos na individual ou sendo com pessoas em grupo, você consegue ter... É como Depois se fosse eu quero que você explique para mim o que é um objeto e o que é com pessoas. Só para a gente poder entender. Então é como se fosse, que nem a Juna falou, é uma maquete em 3D. Então é como se fosse uma foto montada de quem está influenciando naquilo. Então pode ser alguma coisa da tua família, por isso muito familiar, então pode ter a ver com a tua linhagem familiar, pode ter a ver com o teu trabalho, com as pessoas do teu trabalho, pode ter a ver com você e você mesmo, então você, seus pensamentos, seus sentimentos, emoções, razão e emoção, enfim, vários sistemas. Todos eles são sistemas, todos os elementos vão influenciar nisso e é isso que a gente vai olhar. Como é que está essa influência? Onde é que está esse nó? Onde é que está travado? Onde é que não está fluindo? E a partir disso a gente vai ver como harmonizar isso e ver possíveis soluções para harmonizar isso. E você constelando, o olhar de fora é que tudo acontece na tua frente e você não entra. Então você olha realmente fora, você olha o que está acontecendo, vai vendo como as pessoas estão reagindo, o que cada um vê o que faz sentido para você. E aí você vai tomando consciência de tudo que está por trás de um sim simples. Terminei de novo. Acabou de novo da mesma coisa. Estou com saldo negativo de novo, e de novo, e de novo. Aí vou ver qual é o erro para poder tratar. Ter a consciência desse erro, que a partir do momento que você já tem a consciência, já começa a pensar diferente. E aí você pode fazer diferente. Você volta a poder escolher. Porque quando é automático você não escolhe, né? Aconteceu. Isso. E aí você volta a poder escolher de novo. Essa é a grande vantagem da ferramenta. Interessante. E a constelação, ela também consegue ajudar, por exemplo, tratar algum problema da família. Eu tenho alguém na família que tem algum problema, a pessoa não tem consciência. Se eu fizer essa constelação, eu consigo ajudar essa pessoa de alguma forma? Então, a gente nunca pode constelar uma pessoa que ela não aceitou ser constelada, né? Então, se você tem um problema com, vamos dizer, você tem uma pessoa na sua família que tem um vício em álcool, né? Você não pode ir lá constelar por essa pessoa, mas você pode sim constelar a tua relação com essa pessoa. Sim. Se essa é uma técnica de harmonização de relações, a gente sempre vai harmonizar as relações. Então, a tua relação com essa pessoa, a harmonizar o sistema que envolve vocês dois, né? E a mesma coisa quando é uma doença, você vai constelar, você vai harmonizar a tua relação com a tua doença. Então, a partir dali, a gente tem muitas vezes uma cura, porque a gente pensa o ser humano como um organismo que é inteiro, a gente não separa a mente e o corpo. Então, uma doença, ela vem também para contar, para dizer alguma coisa sobre nós, né? Se a gente harmoniza a nossa relação com ela,
muitas vezes ela deixa de ser necessária. Porque você adquire a consciência sobre aquilo de outra forma que não precisa mais da doença. E aí, quando muitas vezes a gente tem... Eu acredito que tudo na vida é um propósito, né? Das pessoas se conhecerem, das pessoas se envolverem, das pessoas terem um relacionamento. E tudo isso é porque a gente precisa evoluir de alguma forma. E nem sempre a gente tem a consciência, a gente está aberta, a gente está muito assim preocupado com coisas que acabam nos tirando do nosso foco. E ali a gente deixa de evoluir, aquilo que você falou, né? Tipo, às vezes termina um relacionamento, mas por que eu terminei de novo? Mas o mesmo erro, como assim? Você não entende. Se repete. Se repetiu, mas o que? Se repetiu porque você tem alguma coisa para aprender, uma lição. Mas como é que eu vou saber qual a lição que eu tenho que aprender? Isso fica a pergunta, você fica se questionando, quebrando cabeça. E pra gente, as constelações sistêmicas, elas são uma ferramenta da psicologia. Então a gente usa como ferramenta e não como fim. Então tem coisas que às vezes as pessoas chegam e falam, eu queria ver isso aqui. E a gente fala, para isso é melhor uma psicoterapia, porque é uma coisa mais a longo prazo, é uma coisa que vai vendo aos poucos, vai envolver várias coisas da tua vida. E tem coisas que a gente fala, não, para isso o melhor é uma constelação. E tem coisas que faz uma constelação e psicoterapia, porque os dois juntos vai ser melhor. Então tem as opções. Assim. Que bacana, meninos. O assunto está muito legal. A gente vai para o show de intervalos e voltamos já para dar sequência, para falar um pouco mais para você sobre constelação sistêmica com o Yara Sobrinho e também com a Juna Schmidt. Fica aí. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. Sair para beber e depois dirigir coloca a sua vida e a dos outros em risco. Se beber, não dirija. Esta decisão ajuda a salvar vidas. Juntos por um trânsito melhor. Uma campanha Adotesc e Idetran. Saiba mais em umtransitomelhor.com.br. Entre bilhões de pessoas no mundo, não existe um olhar igual ao seu. Ele é único. Por isso, o Spa das Sobrancelhas tem uma técnica exclusiva para criar o design de sobrancelhas perfeito para você. Spa das Sobrancelhas. Pode confiar de olhos fechados. De volta com o programa às 2 da tarde. Hoje estamos falando sobre constelação sistêmica com elas, as psicólogas consteladoras, a Yara Sobrinho e também a Juna Schmidt. Meninas, agora eu tô curiosa, como é que funciona essa constelação de maquete que você falou? Como é que é? Então a gente tem a constelação, ela pode ser individual ou ela pode ser em grupo. Eu vou explicar da individual, depois a Juna explica de grupo. As duas elas vão fazer a mesma coisa, o que muda são os elementos que a gente usa. Então, toda a constelação, ela vai abrir o sistema daquela pessoa. Então, tem uma questão. Por exemplo, a gente falou ali no começo, terminei o relacionamento de novo. Então, tem essa pessoa que termina o relacionamento, que é quem vai constelar, e tem os outros elementos, que pode ser ex-namorado ou homens da vida, relacionamento amoroso, vai depender do tema específico que a gente vai determinar. Então, pode ser relacionamento amoroso, ou de repente entre o pai e a mãe, a gente vai vendo, dependendo do tema, quem que entra. Na individual, esses elementos são objetos. Lá na nossa sala, no Espaço Conectar, a gente tem os amigurumis, que a gente chama, que são os objetos, uns bichinhos de crochê, bem bonitinhos até.
E a gente pede para a pessoa escolher. Então, escolhe ali alguém para ser você, escolhe alguém para representar os seus relacionamentos amorosos, escolhe alguém para representar teu pai, escolhe alguém para representar uma dor, escolhe alguém para... Você vai escolher os representantes. E a gente tem o tapete, que delimita o campo, e você vai botando os objetos no tapete de acordo com o que você sentir. Porque a constelação é muito de sentir. Ela não é tanto de pensar, ela é mais de sentir. Então, você sente, coloca você aqui, coloca o outro ali, e a gente vai vendo como é que aquele sistema vai se formando. E disso a gente vai tirando as informações. Ah, reparou que você é maior ou você é menor? Reparou que você está mais distante desse, mais próximo daquele? E assim a gente vai fazendo na individual. Olha que interessante, né? E para saber como que está cada um dos elementos, a gente pede para a pessoa colocar a mão e sentir como é que está ali. Então a própria pessoa representa. E ela fala o que ela elementos. está sentindo. Tipo, eu coloquei a mão nesse boneco, senti, sei lá, um arrepio, assim, coisa que não é boa, não. Ela vai falar. Ou me sinto confortável aqui, ou nem vejo que tem mais gente aqui, não sei do que vocês estão falando. Ou outras coisas. E como a gente faz em dupla, no nosso caso, tem alguns elementos que, se tiver difícil da pessoa sentir, uma de nós entra para sentir. Aí uma fica como consteladora e a outra fica como coterapeuta, que a gente chama. Então, por exemplo, é um caso de alguém que sofreu abuso na infância. Eu não vou falar para a pessoa, toca a mão no teu abusador e vê como é que está ali. Não vamos fazer isso. Então, nesse caso do abusador, uma de nós entra e sente como é que está ali para a pessoa não ter que passar por essa situação, porque já está ruim, só para não ter que passar por situações piores. Ou alguém que você não consegue mesmo, você bota a mão e fala, não sinto nada, não vem. Então, a gente faz essa troca. Senão, vai sempre a pessoa sentindo como é que está cada um dos lugares. E aí a constelação em grupo? Em grupo, a gente coloca pessoas. Por quê? Quando a gente faz essa maquete, né, a gente primeiro discute com a pessoa qual que é o tema e a gente vê o que está relacionado ali. Com base nisso, a gente escolhe os elementos, as pessoas que a gente entende que tem a ver com aquele problema que ela veio constelar. Então, seja a pessoa, ou seja o boneco, o amigurumi, ele vem para dar uma informação de como que está aquele elemento ali do sistema, como que está essa mãe, o que ela sente, né? E quando a gente faz em grupo, a pessoa que está sendo constelada fica de fora também, como nos bonecos, né? E a gente pede para ela escolher entre os participantes da sala quem são as pessoas que vão representar aquelas outras. Então, escolhe alguém aí para representar tua mãe. Escolhe você. Escolhe alguém para representar teu pai, aquele lá. Alguém para representar teu ex-namorado, aquele. Tua relação com os homens, aquele outro, né? E aí, essas pessoas que são escolhidas, elas vêm também para o tapete, vão se concentrar, vão se colocar ali de uma determinada forma e elas vão nos dar informações do que aquelas pessoas estão sentindo ou pensando, né? E para a gente ver quais são as relações ali que estão acontecendo. A principal diferença é, em grupo, como as pessoas são vivas, né? Elas mesmas agem, as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Então, você entra, você sente algo, a partir do momento que você entra, o outro já anda e a gente já vê o movimento acontecer. Nos bonecos, esse movimento ele é um pouco mais lento. Você tem que ir lá e sentir e falar, agora aqui não é minha posição mais, eu acho que eu vou mudar. Então, ele vai um pouco mais devagar, mas ele vai igual, só muda um pouco a dinâmica da coisa. E aí vocês, como psicólogo, ficam acompanhando, direcionando, ajudando a encontrar, né, entender o porquê daquilo, ajudando a pessoa a entender também. A gente descreve muito. Nossa abordagem é muito descritiva. Tanto a gestalterapia quanto a constelação que a gente faz é descritiva. Então, a gente descreve, tô vendo que tá assim, assim, assim. Tô vendo que essa pessoa tá se sentindo assim. Ou quando é com pessoas, a gente pergunta, como é que você tá se sentindo? Como é que foi quando tal pessoa entrou? Para as informações surgirem, porque o mais importante é que o constelando fique consciente. Então, quem está sentado de fora assistindo, que é quem trouxe a questão, que ele fique consciente do que está acontecendo. Que ele veja, nossa, fulano está se sentindo assim. Nossa, o fulano nem ligou, o fulano nem A sabe. gente tem muita coisa parecida com as outras pessoas, muitos problemas, né, que a gente também não consegue entender. Muitas vezes isso não reflete na gente que está participando. Eu acredito que sim. Né? E esse é o legal da constelação, porque tudo é por vibração energética. Todo mundo tem átomos, vibram, então cada pessoa tem uma vibração. E você sempre entra em alguém que é vibracionalmente compatível com você. Então, quando escolhem, Ju, vem representar minha mãe, algo daquela mãe é compatível com você. Não tudo, você não é a mãe dela, mas algo é compatível. Então, nisso você traz informações para você também, como participante, é legal. E você traz informações para o sistema. Mas pode ser que nesse dia não tem um lugar para você entrar e você fica assistindo de fora. Mas só o fato de você estar lá, você já influencia em tudo que está acontecendo. É diferente estar lá você assistindo de fora e não estar. Então, o fato de você estar já faz diferença tanto para o sistema e para a constelação, quanto para você por estar assistindo. E qual a idade que pode participar? Então, não é que tenha uma idade específica.
Mas vamos lá, se o nosso objetivo é sempre que a pessoa ela tenha mais consciência sobre um determinado problema, sobre um determinado tema, então a pessoa já tem que ter uma idade em que ela consiga, né, entender o que é que está acontecendo e absorver as informações que vão aparecer ali. Na nossa clínica, nem eu nem a Yara, a gente trabalha com crianças ou adolescentes muito novos. Então a gente só começa a atender a partir dos 15 anos. E a gente também leva isso para as constelações. Isso é por escolha nossa. Não que a abordagem não possa e tal, a gente escolheu. Mas assim, você vai lá, faz uma constelação, participa, né? Participa ou leva também o teu problema, né? Para constelar. E depois que você sai disso, você não se sente um pouco assim emotivo, sensível? É normal isso? É normal, vamos pensar que uma série de coisas foi trabalhada ali, a pessoa compreende muitas coisas de uma vez só, então sim, às vezes pode ter um baque inicial, né? Mas a ideia é que todo mundo, por mais emotivo que saia melhor do que entrou. Né? Esse é o objetivo. E para a pessoa que a gente faz a constelação, né, a pessoa que levou o tema, a gente sempre faz uma sessão de fechamento depois de algumas semanas, de alguns meses, para que a gente possa justamente ver tudo que a pessoa conseguiu compreender da constelação. E se ela deixou de integrar alguma coisa, então eu e a Yara, a gente complementa outras informações que apareceram ali que a pessoa ainda não conseguiu integrar. Porque o objetivo é que ela amplie muito a consciência dela a respeito daquele tema. Então a gente garante que isso aconteça. Então, às vezes, você percebeu que esse movimento aconteceu? Você percebeu que a solução veio quando isso aqui aconteceu? Então, o que isso diz na tua vida? E aí, para a pessoa ficar cada vez mais consciente daquilo. E a gente costuma dizer que a constelação, às vezes, ela é 1 ano de terapia em 1 hora. Então, ela é mais condensada. Então, por isso, às vezes, a pessoa sai... Mas a gente sempre tem um exercício de fechamento, que é para a pessoa sair voltando para o campo dela, para todo mundo. Participantes, constelando, que sai aquilo organizado de alguma forma. Então, estando organizado, ela consegue, ao longo do dia, ir entendendo e falando, nossa, aquilo também acontece, nossa. Então vai, tipo, chuva de insights, assim, é daqui. Que legal esse trabalho. E uma terapia não é... Ela é mais recente, não é? Ou ela começou a ser trabalhada agora? As constelações, elas não são tão recentes como técnica, como eu te falei, as constelações sistêmicas, a psicologia sistêmica já usa isso há muito tempo, mas no formato em que ela está hoje, sim, é uma coisa um pouco mais nova. Né? E aí é como a gente falou, na constelação a gente consegue trabalhar temas específicos e pontuais. Então, quando a coisa é muito mais ampliada, aí a gente sempre recomenda a psicoterapia. Né? Até essa conversa inicial é para isso, para delimitar bem esse tema, para que não vire uma brincadeira de boneco, assim, mexo em várias coisas, não sei de onde veio, não sei para onde vai, não. A ideia é que você fique entendendo o que aconteceu e fique consciente. Então, é que é relacionamento amoroso, mas o que do relacionamento amoroso? O que para você é? E aí, essa conversa inicial é justamente para isso. Tem um tema bem específico e é isso que a gente vai trabalhar. Que bacana, meninas. E daí, como é que a gente faz para encontrar vocês? Tem rede social, tem o Espaço Conectário, que vocês já falaram, que realizam no final de semana, geralmente vocês fazem as constelações, não é? Isso. As constelações de grupo a gente faz nos finais de semana. Estamos pensando agora, né, em incorporar também nas quintas-feiras à noite. E aí as constelações individuais a gente marca um horário durante a semana de acordo com a nossa agenda, né? Que é mais fácil, né? Que é mais fácil. A gente trabalha sempre em dupla, nós gostamos de trabalhar assim, a gente trabalha bem juntas, né? E aí a gente tem o Instagram, lá do Espaço Conectário, que é Espaço Conectário. E aí, por lá, ou pelos nossos celulares que nos acham, né? Pelo WhatsApp. Ou pelos nossos Instagram mesmo, né? Tem o psicóloga Juna Schmitz e psi Yara Sobrinho. Legal. Instagram para as Aí duas. pode perguntar, se você tiver alguma dúvida, você pode chamar lá as meninas e perguntar. É muito interessante fazer. Aliás, eu estou aqui, né, instigando vocês com perguntas, mas eu já participei, inclusive, com as meninas, e eu fui só para participar, eu não fui para constelar. Eu ainda quero constelar, porque acho que todo mundo precisa, né? Para poder se entender. Acho que a gente tem a necessidade disso. Mas em si, só participar já te traz um grande resultado. E é muito legal mesmo, porque passa alguns dias, você começa assim, como você falou, aqueles insights, né? Tipo, realmente, olha só, eu não tinha consciência disso antes, como? E você acaba evoluindo com isso. Quando você reconhece, né, você reconhece que você tem aquela mania, aquele problema, aquela coisa que acontece com você, que te faz mal, e você vê, você consegue lidar com aquilo mais consciente, você consegue resolver. É muito legal, você evolui muito. É bom, meninas, muito obrigada por terem vindo, adorei o papo. Eu adoro falar disso. Se eu pudesse, eu ficaria aqui até amanhã conversando. A gente também. Imagina, né? Então, você que tem alguma dúvida, pode chamar
as meninas, Espaço Conectar é o Instagram delas. Elas são super queridas, amadas. Olha a calma que elas... Como é que a gente faz pra ter essa calma? Muita meditação, é? Terapia. Terapia, então tá bom. Yara Sobrinho, Juna Schmidt, muito obrigada pelo carinho de terem vindo, tá? Obrigada. Nós que agradecemos. E aí, você anda um pouco estressado no trânsito, com a vida, com as pessoas, com o marido, com a esposa, com os filhos, com você mesmo? Você sabia que tem uma técnica muito legal, além da terapia, claro, que as meninas acabaram de falar aqui. Existe uma técnica muito bacana chamada meditação. Meditação é incrível, te ajuda a aliviar o estresse, te ajuda a ficar mais calmo, a pensar melhor, a dormir melhor. Eu vou passar algumas dicas bem curtinhas aqui, bem fáceis também para você praticar a meditação. Bora lá? Muito bem, encontre uma posição confortável. Ao acordar, é bom fazer de manhã sempre. Sente-se com as pernas cruzadas, numa posição confortável. As mãos devem ficar descansadas sobre as pernas, sobre os joelhos ou os pés, né? De acordo com a posição que você estiver. Mantenha as costas retas e relaxe os ombros e músculos da face. E fique atento à sua respiração. Comece a observar a sua respiração e aos poucos respire de forma lenta e suave, sempre pelo nariz, para poder soltar o ar de forma controlada. Respiração é muito importante na meditação. Não desvie a atenção. Cada vez que você perceber que sua mente foi tomada por algum pensamento, a dica é deixar esse pensamento para depois e voltar a observar a sua respiração. Concentre no ar que entra e que sai, tá? Mantenha o foco. Uma das dicas para meditar é manter o foco. Se preciso, conte a respiração em 4 segundos e mantenha a mente focada no ponto entre as sobrancelhas. Ou seja, vai respirar. Conta 4 segundos. Aí para soltar também, conta 4 segundos. E faça isso todos os dias, especialmente ao acordar, para você ter um dia mais leve, mais livre, mais tranquilo, mais calmo também. E você vai conseguir ficar mais concentrado também nos seus objetivos. Meditação é a dica de hoje, muito bacana. Tente fazer todos os dias, tá bom? Ai, que pena, né, gente? Já acabou, coisa boa é assim, né? Tem tempo pra começar e pra acabar. Então, lembrando que a gente tem que aproveitar, viver bem a nossa vida, não deixar nada pra depois, porque a gente nunca sabe, não é? Vida passa ó, com piscar de olhos. Viva bem a sua vida. E, se possível, faça uma constelação sistêmica também. Vocês viram quanto que é bom, quanto que a gente evolui, né? Aliás, eu sei que eu tenho que voltar lá. Tudo bem, tudo ok. Bom, deixa eu falar do nosso cenário maravilhoso, estofados Madeiro, estofados e colchões. Lembrando que a Madeiro, ela fabrica estofados sob medida. Então, você pode entrar em contato com eles lá no Instagram deles. Entrega toda semana aqui em Floripa. Fica uma loja em Tijucas e outra em Blumenau. E Hiperverão Calçados também, com muitas novidades para você agora. Mês dos namorados, mês de junho, você tem um presente pro seu amor, né? É só seguir eles no Instagram, @Hiperverão Calçados. E para você que quer dar uma roupa aí pro seu amor, não esqueça, use Liverpool. Olha que look maravilhoso. Não sei, eu gostei muito do meu look, vocês gostaram? Muito legal, muito bacana. Então, você sabe, né? Presente pro seu amor, não falta opção para você comprar. Então, aproveita. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que amanhã, a partir das 2 horas da tarde, tem o reprise às 2 da tarde. E também dizer para você seguir a gente nas redes sociais, se ainda não seguiu, @às 2 da tarde. Logo novidades, muitas novidades. Tem o nosso Instagram, já falei, nosso Facebook e também tem o Instagram da Primer TV, @PrimerTV HD. É só seguir a gente aí no nosso Insta, tá bom? Beijo pra todo mundo, bom final de semana. Lembrando que se beber não dirija e aproveite bastante a sua vida, tá bom? Até semana que vem. Tchau!